A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. A sua rádio. Está entrando no ar. Programa Semear. Um programa totalmente missionário. A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez, né? Hoje o programa Semear, programa totalmente missionário. E nós queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos todos juntos aqui. Hoje vamos falar sobre missões, né? Você sabe a diferença entre junta missionária e agência missionária? Qual é a diferença? Então hoje vamos aprender um pouquinho mais. É importante a igreja, né, estar conhecendo todos os recursos que nós temos para a obra missionária. Então vamos aprender um pouquinho mais nesta noite, em nome de Jesus. E nós queremos agradecer ao Senhor, né, pela sua vida. Você que está conectado conosco, você que ama a palavra de Deus, ama a oração. Eu quero agradecer a você que tem orado, né? E hoje temos mais pedidos, que são urgentes, que realmente precisamos de milagres. E nós vamos colocar todos diante de Deus, né? Sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas, né, nossa missão, nosso objetivo é clamarmos, porque assim o Senhor nos ensinou, nos orientou que devêssemos fazer, né? Através do clamor nós recebemos vitórias, resposta, conforto, consolo, paz, né? Recebemos o consolo do alto, a força para continuar. Então vamos continuar orando, né? A gente sabe que o mundo está cada dia mais com muitas dificuldades, mas vamos continuar. A Igreja do Senhor, ela não pode parar em meio à pandemia, em meio às dificuldades do mundo, em meio a crises, né, iminências de guerra, mas nós devemos continuar falando do amor de Jesus Cristo, né? Enquanto tivermos fôlego de vida, vamos anunciar esse evangelho em todo o mundo. E nós queremos agradecer a você que está aí conectado conosco. O Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente nesta noite. Queridos, você pode estar compartilhando aí, interagindo conosco, deixando seu pedido de oração. Pode falar aí um pouco sobre a obra missionária na sua localidade. A sua participação é muito importante para todos nós aqui da Rádio Missões, todos os nossos irmãos ouvintes, né? E eu queria aqui deixar um pensamento que eu achei assim, bem importante, que é de Robert Shannon, teólogo e escritor. Ele diz o seguinte: nunca tenha pena dos missionários, mas sim inveje-os. Eles estão onde se encontra a verdadeira ação, onde a vida e a morte, o pecado e a graça, o céu e o inferno convergem. Então a gente sabe que os missionários, né, que largam tudo para apenas pregar o Evangelho de Jesus Cristo, né, se dedicam a pregar este Evangelho. Então nós não devemos ter pena, mas devemos invejá-los, né? Nós devemos realmente reconhecer o trabalho deles como um trabalho digno e devemos honrá-los por tudo que eles fazem. Amém? Então, e nos envolver também com a obra que eles estão fazendo, apoiá-los, cuidá-los. E é muito importante que a igreja toda esteja envolvida na obra missionária. Nós queremos aqui deixar um grande abraço a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco. Que o Senhor abençoe a sua vida. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a agência missionária, o que é uma agência missionária, e vamos estar orando. Nós temos várias agências missionárias, mas qual o propósito, qual o objetivo de uma agência missionária? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse assunto nessa programação de hoje. Mas vamos estar ouvindo um louvor de adoração a Deus, né? Daqui a pouco, mas antes vamos orar, né? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre essa programação e depois a gente já entra com o louvor. Junte-se a nós. Vamos orar
Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui com os Teus servos. Ó Deus, queremos nessa noite, Senhor Deus, dedicar essa programação ao Teu louvor, à Tua glória, à Tua honra, Senhor Deus, porque só Tu mereces. Eu quero Te louvar, Senhor Deus, pela vida de cada um, irmão, irmã, amigo, Senhor Deus, que estão conectados conosco, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, possa despertar para a obra missionária, possa aquecer cada coração com o poder do Teu Espírito nesta noite. Ó Deus, faz milagres no nosso meio, passeia no nosso meio, opera, Senhor Deus, aviva o Teu povo. Nós clamamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Semear, um programa totalmente missionário. Programa Semear, um programa totalmente missionário. Glória a Deus, nós estamos aqui de volta no programa Semear, um programa totalmente missionário, né? E nós já queremos agradecer ao Senhor pela vida de todos os nossos irmãos que estão conectados conosco. Nós queremos deixar aqui um grande abraço. Nosso irmão Jorge Luiz, a paz do Senhor, né? Está dando aqui a paz do Senhor a todos nós, a paz do Senhor aos amados irmãos em Cristo e aos pastores de Porto Carreiro e todos os departamentos. Amém, irmão Jorge. Deus abençoe a sua vida. Nosso irmão Edson dos Santos também, paz do Senhor Jesus. A paz, irmão Edson. Deus te abençoe. Nosso irmão Otaí Barbosa também conosco. A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Glória a Deus, né? Nosso irmão Jorge aqui também glorificando ao Senhor. Glória, aleluia, né? Nossa irmã Luciene, a paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, Luciene. Nosso irmão Jorge, maravilha de Deus. Que louvor, que lindo louvor, né? Que louvor lindo. É verdade, a quem enviarei? O Senhor continua convocando os seus discípulos, né? Que a gente possa dizer isso, me aqui, envia-me a mim. Nossa irmã Luísa de Brito, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmã Luísa, Deus abençoe sua vida. Nosso pastor Daniel Alexandrino, né? Shalom, presbítero Gelson, missionária Elizabeth e os demais, que a bênção do Todo-Poderoso esteja sempre em vós. Amém, pastor, obrigada aí pela bênção aí, né? Deus abençoe sua vida, nossa irmã Creuza, toda a família. A nossa irmã Luísa de Brito, né? Está pedindo oração pela irmã Natália, que está com o braço doendo. Vamos estar orando também pela Natália nesta noite, né? Nossa irmã Rosana Silva, paz do Senhor, né? Elizabeth, Gelson, paz do Senhor para todos os irmãos. Glória a Deus, né? Deus abençoe, irmã Rosana. Nosso irmão Taíde, por todo mundo e pregai o Evangelho, que esta Rádio Missões faz, é o que esta Rádio Missões faz, prega o Evangelho, aleluia, amém, irmão Taíde, obrigado pelo carinho, glória a Deus, né? Nosso irmão Jorge aqui concordando, né? Nossa irmã Rosana também, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Odete Santana também conosco, Deus abençoe. Ela está deixando aqui uma mensagem para todos nós, né? Está cumprimentando os nossos irmãos e deixando um texto bíblico, Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte, a gente vai estar aqui compartilhando, do 1 ao 3, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Amém. Obrigada, irmã Odete. É verdade, né?
Se nós ouvirmos a voz do Senhor, seremos abençoados. Deus abençoe. Obrigada aí pelo versículo, pela meditação bíblica. Nossa irmã Neide Pontes, boa noite, a paz. Irmã Beth, Gels, todos os ouvintes da rádio, Deus vos abençoe. Em meu coração, sempre muita gratidão. Amém, irmã Neide. Deus abençoe, querido. Nosso irmão Taí Barbosa. Este Deus Todo-Poderoso que servimos é Deus de milagres. Precisamos hoje de milagres. É Deus de vitória. É digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Glória a Deus. Até rimou, né? Deus abençoe. Nossa irmã Odete está pedindo oração pelo André Felipe, seu netinho, né? Para que Deus venha trabalhar em sua mente. Nós já temos colocado aqui o André Felipe. Vamos continuar orando pela vida dele. Nossa irmã Rosana aqui está lembrando da situação de Manaus, né? A situação está muito difícil lá. Vamos estar orando por Manaus. Glória a Deus, né? Nossa irmã Neide orando, lembrando dos missionários. Deus abençoe todos os missionários. Amém. Glória a Deus, né? Nós queremos também deixar aqui um grande abraço. Meus pais que estão conectados conosco. Nossa irmã Ezequiel, nossa irmã Severina. Deus abençoe, queridos, a vida de vocês. E também a Elisete, Israel, também que estão conectados, ligadinhos aí conosco. Deus abençoe também a vida de vocês. Queridos, hoje estaremos falando um pouco sobre agência missionária. Você sabe a diferença de uma junta missionária para uma agência missionária? Você já ouviu falar sobre isso? Por que existe agência missionária? Se existe a igreja? Então a gente vai tratar um pouquinho desse assunto para a gente entender melhor e estar contribuindo de uma melhor maneira para a obra missionária. Então o que acontece? O que é uma junta missionária? A junta missionária, ela é um grupo que serve para ajudar uma denominação. Então, tem a junta missionária de tal denominação. Então, ela ali atua com uma denominação. A agência missionária, ela já geralmente é interdenominacional. Então, ela trabalha com várias igrejas. E qual o objetivo de uma agência missionária? Ela tem várias funções, né? Uma delas é treinar o missionário para a obra, né, para o campo. E por que a igreja não pode fazer esse trabalho? Até a igreja ela pode fazer esse trabalho, mas a agência ela se prepara para os diversos desafios. Cada campo é um campo e precisa ser estudado, precisa ser examinado, precisa ser conhecido. E a agência missionária, ela faz essa função. Então, a gente vê várias coisas que são importantes. Alguns acham que não deveria haver agência missionária, apenas a igreja, mas é muito bom quando caminham junto a igreja, a agência missionária, e o missionário. Porque o missionário ele precisa da igreja, ele precisa de ser enviado por uma igreja, ele precisa de uma igreja que sustenta. A função da agência missionária não é sustentar financeiramente, mas é apoiar de uma outra forma. Por exemplo, levar uma palavra pastoral no campo missionário. Se tiver uma guerra, uma situação difícil, ter que tirar o missionário às pressas. Então, a agência missionária ela entra em ação, ela faz essa ligação do campo com a igreja. Ela conhece mais as necessidades, ela conhece mais as dificuldades daquele campo missionário. Então, é como eu falei, cada campo é um campo. Nós não podemos pensar que um missionário que está em um certo país, ele tem as mesmas necessidades do que o outro. Então, a agência missionária ela está ali para estar ajudando a igreja, para estar apoiando a igreja. E é muito importante o trabalho de uma agência missionária. E hoje nós vamos orar pelas agências missionárias. Então, nós vemos aqui, segundo aqui a Bíblia missionária, Bíblia de Estudo Missionário, ela dá uma relação de alguns trabalhos que a agência missionária exerce. Por exemplo,
fazer todo o trabalho administrativo de manter um missionário no campo, incluindo remessa de sustento, socorro médico, visitas pastorais, supervisão do trabalho, planejamento, estratégia, apoio logístico. Tem locais que você não consegue chegar. Você não consegue chegar, às vezes, numa aldeia indígena, certas aldeias, e ir lá pregar. Então, tem que ter uma logística, tem que ter uma pessoa que introduz, tem que ir lá conversar com o líder da tribo, com o cacique. Tem toda uma logística. Então, precisa ter realmente um suporte por trás, dando todo esse apoio. E esse aí é o que uma agência missionária faz, né? E ela, muitas vezes também, ela vai lá também visitar, ver como está o missionário, que às vezes a igreja, né, o pastor não tem essa condições de estar lá no campo, junto com o missionário, dando um apoio pastoral, e a agência missionária, ela faz esse trabalho também, né? Então ela ajuda, ela apoia, ela vê a necessidade do missionário lá, ela traz para a igreja, ela procura orientar o missionário, ela procura dar ali todo o apoio logístico do trabalho. Então nós vemos que é muito importante a agência missionária. Até mesmo também o socorro médico. Quantas vezes a agência missionária leva o socorro médico para os missionários? Existem agências missionárias que trabalham até mesmo com helicóptero, né, contribuindo, ajudando, levando recursos para lugares que não tem, né? Nós tínhamos uma missionária nova ainda que morreu, mas ela fazia um trabalho muito bonito de transportar alimentos, medicamentos a uma ilha que não teria como chegar sem esse apoio dessa missionária, ainda muito nova, mas que ela dedicou a sua vida ao trabalho do Senhor Jesus Cristo. Certamente ela foi bem recompensada por esse trabalho. E existem outras coisas também. Informar a igreja acerca de onde há mais necessidades de obreiros. A agência missionária, ela também é responsável por estatísticas, porque o que acontece? Existem muitos missionários, às vezes, numa certa localidade, onde que há liberdade, onde que pode se pregar o evangelho, tem mais facilidade de ouvir, e em locais, considerados, por exemplo, a Janela 1040, locais considerados de uma dificuldade muito grande, onde existe a igreja perseguida, onde existem muitas pessoas ainda que não ouviram falar de Jesus Cristo, e ali a quantidade de missionários ainda é realmente bem pequena. Então, o que a agência faz? Ela mostra para a igreja as necessidades, mostra para a igreja aonde necessita, né, ser enviado missionários. Então, ela tem todo um trabalho que a igreja, às vezes, fica muito difícil o pastor conhecer toda essa logística, conhecer todo esse trabalho. E a agência missionária, ela já estuda sobre as necessidades, ela estuda sobre as dificuldades de cada campo, as dificuldades linguísticas, já tem contatos, em alguns lugares que ela já tem contatos, já tem bases missionárias, que o missionário pode ir até lá, para de lá ir até o país aonde vai pregar o evangelho, e qualquer necessidade ele volta à base missionária e recebe apoio. Então nós vemos que uma agência missionária, ela tem assim realmente uma variedade de coisas, Tem o treinamento do próprio missionário. Existem agências missionárias que focalizam muito no treinamento, às vezes é 1 ano, 2 anos, treinando, às vezes jovens, missionários que querem ir para o campo, dando preparação espiritual, preparação emocional, para aprender a suportar as dificuldades que vão enfrentar. Então, depois de um tempo ali de preparação, aquele missionário às vezes tem um campo intermediário. O campo intermediário é um campo que está entre o campo que a pessoa vai, que às vezes é um local muito difícil, onde há uma dificuldade para a pessoa se adaptar. Então, muitas vezes envia o missionário num campo intermediário, onde não há tanta dificuldade de adaptação, e depois dali ele vai
para o outro local. Então, nós vemos aí que é um campo, é um mundo, são muitas necessidades, são muitas variedades climáticas, variedades linguísticas, variedades culturais, e a agência missionária ela se propõe a estar preparada para responder essas questões que envolvem a obra missionária, né? Então, a preparação espiritual do missionário é muito importante, porque geralmente ele lida muito com opressão, ele lida muito com lutas espirituais. No campo missionário, as coisas muitas vezes diferentes. As lutas, muitas vezes, elas são maiores e a pessoa precisa estar revestida, estar fortalecida para que ela não venha desanimar, para que ela não venha desistir. Isso tudo a agência missionária se propõe a fazer, né? Então, participar de conferências, cultos, congressos missionários para se instruir a igreja. A igreja, ela precisa se envolver também, e às vezes ela é envolvida através de congressos, né? Os congressos que trazem as informações, as necessidades, e a igreja ela precisa conhecer. Existem cristãos que não sabem que nós temos irmãos que são perseguidos, nós temos irmãos que estão morrendo, né? Esse ano mesmo, pela fé no Senhor Jesus Cristo, mas tem pessoas que estão realmente totalmente alienadas a essas coisas, não conhecem, desconhecem totalmente a necessidade dos nossos irmãos, e nós somos uma igreja, nós somos um só corpo, e se o meu dedo mindinho sofre, né, todo o corpo sofre. Nós temos que ver a igreja como o corpo de Cristo, não apenas como uma denominação. Então, nós vemos que a igreja ela precisa ter essa divulgação, ela precisa ter essas informações sendo passadas para que a igreja venha reconhecer as necessidades, ela venha contribuir, ela venha orar por aquele missionário que está no campo. Se a gente não fala desse missionário, se a gente deixa o missionário lá, se a gente não fala sobre o que está acontecendo com ele, como a igreja vai orar, como a igreja vai se envolver, como a igreja vai ajudar, se ela não sabe do que está acontecendo. E a agência missionária ela faz isso, traz o missionário até a igreja, para que o missionário tenha esse apoio da igreja, a igreja tenha esse envolvimento também com o missionário. Então, a agência missionária também ajuda a levantar recursos para o trabalho, né, projetos especiais para algum evento. Então, faz campanha também, alguma necessidade. Às vezes o missionário está num local, precisa de um carro, precisa de um veículo para se locomover, né? Existem lugares que não tem condução. Às vezes a gente que mora na cidade, parece que todos os locais são assim. Você pode pegar uma condução aqui, uma condução ali, mas tem lugares que você anda quilômetros adentro e sem uma condução, não tem condução. E o missionário, às vezes, tem um ponto de pregação num lugar, o outro ponto de pregação é muito longe, ele precisa de algum veículo para estar se locomovendo, né? E a junta missionária ou agências missionárias, elas podem estar fazendo campanha e tudo para estar ajudando aquela necessidade específica, né? Então, muitas vezes também a agência missionária ajuda o missionário com documentação, com visto. Existem locais que a pessoa tem que tirar o visto fora do país. Se você está num país, você não pode tirar o visto ali. Você tem que sair do país para tirar o visto, para depois voltar para o país. E isso tudo, às vezes, é um pouquinho complicado para o missionário. E a agência missionária, ela dá apoio, ela tem agências ali que ajudam com essas questões de visto, de entrada nos países. Então, como eles já têm contatos, como eles já têm toda uma experiência, eles apoiam os missionários e, consequentemente, a igreja também. Servir as igrejas já existentes também, né? Apoiar as igrejas. Às vezes a igreja está lá no campo missionário, tem um missionário que está lá com uma igreja, mas está lutando sozinho, com muita dificuldade.
Então, as agências missionárias, ela pode mandar pessoas para estar lá apoiando, estar mandando obreiros para ajudar. Então, nós vemos aí que tem muita coisa que a agência missionária pode fazer. Então, ela pode produzir informações sobre a comunicação necessária à igreja enviadora. Existem locais que o missionário não tem como fazer carta ou mandar e-mail, explicar, porque qualquer coisa pode ser receptada. Então, a agência missionária muitas vezes faz esse intercâmbio entre o missionário e a igreja, né? Então, e a agência também procura promover a expansão da obra missionária. Então, nós vemos assim que existe muita coisa que a agência missionária ela pode fazer, né? E aí a gente vê, tem várias agências missionárias e às vezes as agências mudam um pouco o foco de acordo com a necessidade. Existem agências missionárias que têm um foco somente no Oriente Médio, existem agências missionárias que têm um foco mais para a África, os países da África. Existem missionários que têm mais um foco em missões locais, missões sociais. Então, existem vários tipos de missões, de agências missionárias, e é importante você conhecer um pouco. Mas, querido, missões é um mundo e nós devemos nos envolver, nós devemos estar buscando informações, nós devemos estar cada dia mais, né, procurando se informar, procurando entender. Quando o missionário ele está num campo que tudo ele paga com dólar, às vezes a sua oferta, né, que é importante também, ela chega muito desvalorizada no local. Às vezes as próprias tarifas bancárias desvalorizam a oferta que você manda para o missionário. Se o missionário tem filhos, ele precisa botar os filhos em escola e precisa às vezes de uma oferta maior. Então existem outros locais, né, outras situações que a oferta pequena já dá para ele fazer bastante coisa, porque o dinheiro lá é mais desvalorizado do que a sua moeda. E aí a gente vai vendo aí, né, que é muito importante o que? O conhecimento. E a agência missionária, ela traz esse conhecimento, geralmente ela orienta, ela explica sobre as necessidades, ela está ali em contato com o missionário, sabe o que está acontecendo, se o missionário está doente, se o missionário não está. Como eu falei da outra vez, em um caso de guerra, a agência missionária vai lá, pega aquele missionário, tira aquele missionário ali no meio ali do bombardeio. Então, a agência missionária é muito importante, deve caminhar junto com a igreja. A igreja, ela não tem condições de pegar um missionário, isolar, estudar, né? Colocar ele para estudar, colocar ele para se preparar para uma obra missionária, colocar ele para aprender línguas, né? Aprender como tratar a questão de cultura e tudo. A igreja em si não tem muito recurso para isso, mas a agência missionária se prepara, tem toda uma estrutura para isso. Então, só um pouquinho para a gente entender o porquê de uma agência missionária. A igreja é importante, nada tira o papel da igreja, mas a agência missionária é para caminhar junto com a igreja. Então a junta ela tem que dar satisfação à igreja, a igreja tem que caminhar junto também, unida com a agência missionária. Isso tudo, né, se todos estiverem ali trabalhando harmonicamente, quem vai ganhar é a obra missionária, é a obra do Senhor. Então aí um pouquinho aí, creio que deu para abrir um pouco o entendimento, e você pode depois pesquisar mais sobre o assunto. Nunca é demais, você pode estar ensinando, você pode estar orientando jovens que têm o desejo para a obra missionária, mas não sabe nem de onde começar. Então você já tem uma noção, você já tem uma direção, você já pode estar realmente, né, ajudando pessoas. E hoje nós vamos estar orando por esse trabalho que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não veem, mas que tem feito a diferença na obra missionária. Amém? Glória a Deus. Programa Semear, um programa totalmente missionário.
Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nossa irmã Luciene colocou aqui, Deus começa a libertar a nossa família, né? Os que estão mais próximos, queremos ver milagres. Amém. Hoje nós queremos ver milagres, né? Nossa irmã Odete pedindo oração também pelo bebê, né? Maria Luísa, que está com pneumonia, está internada. Vamos estar orando então por esse bebezinho, Maria Luísa, né? Que está precisando das nossas orações, né? A nossa irmã Rosana colocou a verdade, irmã Luciene, precisamos orar para que Deus venha trabalhar na vida dos nossos que não estão na presença e para que os que estão afastados voltem. É verdade. Nossa irmã Luísa de Brito aqui, né? Participando aqui conosco também, nossa irmã Jorge aqui, né? Todos adorando o Senhor, louvando o Senhor. Nossa irmã Odete, é verdade, os missionários entram em casas que o clima é muito pesado, né? E tem que estar ligado com Deus. Muitas vezes se manifestam entidades, é verdade, né? Tem locais que algumas coisas muito estranhas acontecem, a gente sabe que é opressão. O missionário precisa estar revestido e muitas vezes ele está cansado, está debilitado às vezes fisicamente, isso tudo influencia, por isso que a igreja não pode abandonar, né, o soldado no campo. Nosso irmão Otair, né, são dois dons maravilhosos, né, missionária e seminarista. Deus é contigo, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Nossa irmã Luísa de Brito, glória a Deus, louvando e exaltando o nome do Senhor. Conosco também está participando a nossa querida Mônica Albuquerque. Deus abençoe, querida, a sua vida. Nossa missionária Cleide Maria conosco também. Obrigada aí pela sua participação. A nossa querida Maria Simone Santos também. Deus abençoe, querido, todos os nossos ouvintes. Deus abençoe sua vida. Vamos agora estar meditando na palavra de Deus. Junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e hoje vamos, terminar mais um pouquinho aí do capítulo 5, de número 5. Vamos estar aqui lendo mais um pedacinho, já quase no final, mas hoje ainda não vamos ler até o final por causa do nosso tempo. Então Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, a gente vai estar lendo até aqui. Vou ler o 15 também. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, né? Então, nós vemos aqui a comparação que o apóstolo Paulo faz sobre Adão e Cristo, né? Adão, ele representa a humanidade caída, ele representa a humanidade perdida, a humanidade pecaminosa, e Cristo, ele representa agora a humanidade restaurada, né? Então nós vemos aqui, queridos, que quando Deus ele criou o mundo, ele colocou ali Adão, diferente dos anjos, né? Os anjos
ele já criou o total de anjos certos, né? Ele criou ali aquela quantidade de anjos e os anjos não se reproduzem. A mesma quantidade que Deus criou os anjos estão até agora e vão ficar para sempre, porque eles não se reproduzem. Mas o ser humano não. Deus criou um casal e ordenou que eles, né, crescessem e enchessem a terra. Mas, de repente, aí nesse meio da história, eles pecam, eles desobedecem a Deus, eles fazem coisas que Deus ordenou que não fizesse, e aí todos nós passamos a ser filhos do pecado. Algumas pessoas, né, que é contra isso, acredita que não, que Deus não criou Adão e tal, que não é real essa passagem bíblica, mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele confirma, né, tudo que o Gênesis fala. O apóstolo Paulo confirma que Deus, ele criou Adão, né, e através do pecado de Adão veio a morte a todos os homens. Todos os homens passaram a ser pecadores, e às vezes as pessoas falam, mas Adão pecou, ele errou, a culpa é dele, mas todos nós continuamos pecando, desobedecendo a Deus, porque a natureza do homem é uma natureza caída. Mas a Bíblia fala também que da mesma forma que aconteceu esse pecado e todos os homens passaram a ser pecadores, né? Passaram a ter inimizade contra Deus, também Cristo, né? Ele trouxe a salvação. Cristo, ele trouxe a restauração da humanidade. Então, queridos, da mesma forma como passamos a ser pecadores, através de Jesus Cristo, nós passamos a ser justificados. Então, o apóstolo Paulo, ele vai explicando a importância de você ter Cristo na sua vida, a importância de você ter Jesus. Somente através de Jesus Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados. Não há como uma pessoa chegar até Deus sem Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai explicar isso, principalmente aos judeus, que eles achavam que eles tinham a lei, né? E também, então, eles, cumprindo a lei, que eles não conseguiam cumprir, eles tinham direito à salvação. A salvação era através dos méritos deles, dos seus próprios esforços. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa bem evidente: por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você procure ter uma vida santa, nenhum ser humano tem condição de chegar aos céus pelos seus próprios méritos, mas somente pela graça do Senhor Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo tem condições de pagar pelos nossos pecados. Nós não temos condições de pagar pelos nossos pecados. Então foi necessário a vinda de um homem. Da mesma forma como um homem foi criado, esse homem pecou, Deus mandou também um homem, Jesus Cristo, que a Bíblia fala que ele é o segundo Adão, para trazer salvação a toda a humanidade, né? Para jogar todo o nosso pecado no mar do esquecimento e nos tornar uma nova criatura. Então nós vemos, queridos, que o versículo 15 fala, né? Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, então a ofensa de Adão, muitos morreram, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte passou a ser normal na humanidade. Mas aqui continua o versículo: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então, a princípio, em Adão estávamos perdidos, não tínhamos solução, mas quando Jesus Cristo veio, ele mudou a nossa história. Ele nos deu uma nova vida, ele nos justificou dos nossos pecados e agora nós somos salvos pela graça do nosso Deus, somente pela graça, né? Não por obras, mas pela graça do Senhor é que nós recebemos a salvação da nossa alma. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, né? Abra hoje seu coração, deixa Jesus Cristo entrar. Nós sabemos aí, com toda essa situação, muitas pessoas têm partido sem salvação, sem o Senhor Jesus Cristo, mas que você hoje possa ter um encontro com Jesus Cristo, você hoje possa realmente mudar a sua vida, deixar Jesus Cristo entrar, fazer morada na sua vida e receber o perdão dos seus pecados. Amém? Glória a Deus, né? A nossa irmã Luciene aqui participando conosco, ela colocou aqui, né? A graça do Senhor nos alcançou, louvado seja Deus, né? Ela falando aqui sobre a necessidade de levar esse esclarecimento às congregações. Deus abençoe os missionários que estão no campo. Amém. Nós daqui a pouco vamos orar pelas agências missionárias e vamos orar também pelos missionários, né? A nossa irmã Rosana aqui glorificando a Deus, né? Exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Jorge também glorificando a Deus. Queridos, queremos convidá-lo a estar conosco em nossa igreja, Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil. Nós estamos ali na rua Porto Carreiro, 153, Cordovil, todos os domingos às 18 horas e às quartas e sextas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Pastor dirigente é o pastor Samuel Oliveira e pastor presidente do Ministério de Cordovil, pastor Francisco José da Silva. Hoje eu quero fazer um pedido também, né? Os nossos irmãos aqui têm colocado as necessidades e hoje eu também quero pedir pela vida da Aureni. A Aureni, ela foi hoje para o hospital em São Paulo, não está bem, e eu peço que os irmãos nos ajudem em oração para que o Senhor venha fazer um milagre, né? Continuo pedindo pelo meu sobrinho Misael também, nessa noite. Nossa irmã Luísa de Brito, né? Ela tem pedido pela vida também da sua netinha. Ela tem falado comigo pela vida da sua netinha. Vamos estar orando pela netinha da nossa irmã Luísa de Brito também nesta noite. Nossa irmã Tânia Torres participando, aleluia, a paz, irmã Tânia, já entrou aqui glorificando a Deus, que bênção, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E vamos, queridos, continuar orando aqui pela Maria Luísa também, né? Essa criança aí que precisa das nossas orações, orar por Manaus também, né? Orar pelos familiares que estão afastados, o povo do Senhor aqui está colocando as necessidades, né? Orar pelo André Felipe, netinho da nossa irmã Odete Santana, né? Vamos estar clamando o Senhor Deus nesta noite, as necessidades dos nossos irmãos. Orar pela Natália também, né? Que está com o braço doendo. Então vamos estar orando pela vida da Natália hoje também, queridos. Nós temos várias necessidades e nós sabemos que o Senhor Deus, Ele pode mudar a história, né? Quantas pessoas aí com Covid, pessoas debilitadas, mas o Senhor restaurou. Tudo está no controle do nosso Deus e nós vamos continuar clamando ao Senhor, né? A nossa irmã Tânia Torres também está pedindo para a gente orar por Manaus também. Vamos estar orando, né? Nossa irmã Thaí Barbosa deixou aí uma mensagem. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, né? Disse Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Elevem seus pensamentos aos céus. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. É o momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, queremos louvar e exaltar o Teu nome nesta noite, ó Pai, e Te agradecer, Senhor, pela salvação que nós temos, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e meu Pai, queremos Te agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos, nossos amigos, nossos ouvintes, ó Deus, e pedir, ó Deus, continue abençoando a vida deles, continua, Senhor Deus, abençoando a sua família, derramando o Teu poder e a Tua graça.
Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, pelas agências missionárias, tome em tuas mãos, ó Deus, quantas, Senhor Deus, estão com dificuldade devido, Senhor, a essa pandemia, mas, ó Deus, levanta pessoas, ó Deus, para que venham interceder pelas agências missionárias, Pai, que venha, Senhor, também, ó Deus, ajudar, auxiliar, contribuir, ó Deus, que a igreja possa caminhar junto com as agências missionárias, com missionários, Senhor Deus, e que em tudo o seu nome seja glorificado. Colocamos os missionários nesta noite também em tuas mãos. Visita os teus servos, dá a tua graça, dá a tua força, Senhor. Fala com cada um com o teu poder. Pai querido, nós pedimos pela vida da Aureni, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, uma necessidade muito grande ali no Hospital de São Paulo. Ó Deus, o seu rim não está funcionando, Pai. Mas, Senhor Deus, entra com providência, faz milagres nesta noite, Senhor. Nós pedimos por amor do teu nome. Deus, opera milagres, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo mal agora caia por terra ali da vida da Aureni. Oh Deus, clamamos pela irmã Natália também. Meu Deus, repreende toda dor, repreende todo mal, joga por terra com o teu poder. Também a vida da nossa irmã Rosana, ajuda ela, Senhor, repreende suas dores, dá vitória. Nossa irmã Severina, toma ela em tuas mãos nesta noite, repreende, Senhor, todas as dores, dá vitória à tua serva. Nosso irmão Ezequias também, ó Deus, entra com providência nesta noite, Pai. Nós pedimos por amor do teu nome, Senhor, visita, Senhor Deus, também Manaus, toma em tuas mãos, ó Pai, opera, Senhor, tem misericórdia, dá tua graça nesses momentos tão difíceis. Mas, Senhor Deus, somente Tu podes, ó Deus, entrar com providência, Senhor Deus, naquele local. Ó Senhor Deus e meu Pai amado, te pedimos também, Senhor Deus, nessa noite pelo André, netinho da nossa irmã Odete Santana. Entra com providência, Senhor Deus, tem misericórdia. A Maria Luísa também, essa bebezinha, Senhor Deus, Pai, que está ali, Senhor Deus, com um príncipe de pneumonia, Senhor, toma em Tuas mãos. Da vitória também com teu poder. Oh, Senhor Deus, continuamos clamando, Deus, vai visitando a Cleide, vai visitando, Senhor Deus, o Fábio, ó Deus, visitando, Senhor Deus, Pai, todos aqueles que necessitam de oração. A Joslane ontem pediu oração pela mãe dela, que não estava bem de saúde, que estava indo para o hospital. Meu Deus, meu Pai, entra com providência nos lares, nas famílias, dá a tua graça, repreende todo o mal, Jesus, toda a enfermidade. Oh Deus, há poder no teu nome, há poder no teu nome, Senhor. Meu Deus, vai visitando com teu poder, visita os enlutados, visita os tristes, abatidos. Oh Deus, aqueles que estão doentes, estão enfermos. Deus, entra com providência, nós clamamos a Ti. Clamamos a Ti pela vida do Misael, Senhor Deus, ajuda o Teu servo, repreende todo o mal. Deus querido e Deus amado, Senhor, a vida da Pedrina, do Gilberto, ó Pai. Ó Senhor, nossa irmã Luísa de Brito, nossa irmã Geni, Senhor, vai entrando com providência, vai derramando o Teu poder, vai derramando a Tua graça, Pai. Meu Deus, em cada um dos pedidos de oração, ó Senhor, vai falando, Senhor Deus, a Velaine, Senhor, vai entrando com providência no seu lar, na sua família. Meu Deus e meu Pai amado, vai tocando em cada um com o Teu poder. Deus, Tu sabe a necessidade, Senhor Deus, Pai, desse nosso irmão, dessa nossa irmã, desse nosso ouvinte. Deus, vem visitar o Teu povo. Ó Deus, derrama do alto, Senhor, bênção, Senhor Deus. Pai, a bênção que o Teu povo precisa. Deus, abre, Senhor Deus, os céus sobre este local. Deus, e abençoa cada um com o Teu poder, aonde estiver no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, Senhor Deus, derrama, Senhor Deus, Pai, nesta noite a Tua bênção, faz o Teu milagre, Senhor, aquilo que é impossível, Deus, faz nesta noite para a glória do Teu nome. Oh Deus amado, toma a netinha da irmã Luísa de Brito em Tuas mãos, visita o Enzo com o Teu poder, esse adolescente. Deus, toma em Tuas mãos, Senhor Deus, clamamos a Ti. Oh Deus, só Tu podes, Senhor, fazer. Colocamos todos os pedidos em Tuas mãos nessa noite e pedimos, Senhor Deus, dá resposta, dá vitória, Senhor. Oh Deus, entra com providência nesta noite, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Glória a Deus, né? Nossos irmãos orando, nossos irmãos aqui
buscando ao Senhor, clamando a Deus também, entrando em oração, né? E nós queremos agradecer a Deus por esse exército aqui, que está aqui ligado, buscando ao Senhor. Queridos, amanhã, se Deus quiser, né, estaremos aqui novamente, programa Lições Bíblicas, estamos estudando sobre o Espírito Santo, né? E certamente será bênção, né? O povo de Deus aqui, glorificando a Deus, orando, e temos a certeza que o Senhor tem ouvido as nossas orações, o nosso clamor, e hoje milagres aconteceram para a glória do seu nome. Querido, que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não esqueça, façamos a obra enquanto é dia, pois a noite não tarda a chegar. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Programa Semear, um programa totalmente missionário. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. A sua rádio.